Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Norei Padilha, do Sun Paz Church, que tem a sua sede nacional em Pelotas, na rua Doutor Henrique Canarim, 146, bairro Areal, Bom Jesus. Reuniões aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras do Mover de Deus, às 8 horas da noite. Venho mais uma vez até você com a palavra do dia. E a minha mensagem de hoje está inspirada numa reportagem que assisti ontem, portanto, dia 29 de janeiro. Hoje é 30 de janeiro do ano de 2023, segunda-feira. O tema da minha palavra é uma geração fraca de Deus. Eu estava assistindo esta reportagem e o repórter estava na tribo indígena dos Yanomami. E essa tribo está sendo dizimada por malária, por doenças terríveis. E os repórteres lá estavam e a filmagem nos mostrava um quadro muito triste e deplorável, vendo aquelas crianças, aqueles índiozinhos pequenininhos, raquíticos, com as costelas todas aparecendo, sem nenhuma carne no corpo, os ossos aparecendo debaixo da pele. E um dos repórteres perguntou para um dos índios adultos, dizendo: o que acontece com as crianças? O que está acontecendo com vocês? Qual é o quadro? E ele dizia: todas as crianças estão com diarreia, eles não engordam e nós não temos comida, estamos morrendo de fome. Vi aquele quadro triste, deplorável, e vi a fome. Ela nos traz a morte, não uma morte instantânea, mas uma morte lenta, mas ela traz a morte da mesma maneira. Resultado: falta de alimento, falta de pão, falta de comida, falta de água potável, pois os garimpeiros tomaram conta das reservas indígenas, estão explorando pedras preciosas daquele território e contaminando todos os rios. Os peixes morreram e por falta de alimento os índios também estão morrendo. É claro que o principal de tudo aquilo ali era a vida dos seres humanos, mas eu me reportei à Igreja de Jesus. E assim como os seres humanos precisam da alimentação para que os seus corpos permaneçam fortes e sadios, de água potável, de comida balanceada, de substâncias que venham a manter o corpo de uma pessoa saudável. Ao contrário, pode-se morrer de fome. Só que a fome, ela traz uma morte lenta. E eu me lembrei da palavra de Deus, onde está escrito: virão dias em que as pessoas sentirão fome e sede, não de pão e nem de água, mas da palavra de Deus. E essa geração que eu estou assistindo e que você também está assistindo comigo, é uma geração que está padecendo de fome. Quando eu aceitei a Cristo, a Jesus no meu coração, no ano de 1968, portanto faz 55 anos, e no ano de 1969, eu desci as águas do batismo, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você perguntasse para mim naquela época, quando eu tinha 11 para 12 anos, e perguntasse qual é o dia que tem culto na sua igreja, e eu te responderia dizendo: todos os dias. Pois exatamente, de domingo a domingo, todas as noites, havia reunião em nosso tabernáculo. Era um tabernáculo todo construído de madeira, telhado de zinco. Cabia mais de 1000 pessoas ali dentro. Todas as noites, todos os bancos eram tomados por uma multidão de pessoas. Não havia um dia que você dissesse: não, segunda vai pouca gente, quarta não vai muita gente. Todas as noites. Nós, recém-convertidos, não queríamos perder, juntamente com a minha mãe, não queria perder uma noite sequer. Era prazeroso, era gostoso. Ia chegando perto do tabernáculo
e nós já vimos o hino de fundo tocando, que estava ali tocando, preparando para o início da reunião, e ninguém queria chegar atrasado para pegar os melhores lugares, para sentar bem na frente, para estar próximo do altar, ansiosos para cantar, ansiosos para bater palma, ansiosos para ouvir a palavra, ansiosos para fazer oração junto com os pastores. Era uma alegria só, primeiro amor pungente. Por muitos e muitos anos, a Igreja de Cristo foi assim, viveu assim, e foi uma igreja forte, firme, gloriosa. Nada a ver com o retrato da igreja de hoje. Ainda que as igrejas estejam lotadas, muitas delas, outras não, mas por causa da dor, das doenças, das enfermidades, nós vimos um povo apático. E os cultos, com o passar do tempo, foram rareando. De todas as noites, a maioria das igrejas passaram a ter cultos 3 vezes por semana. Era de praxe, era uma cultura. Geralmente era terça-feira o culto de oração, sexta-feira libertação e domingo da família, da celebração. Era maravilhoso os cultos. Quando o diabo começou a atacar essa igreja, a igreja já não tinha mais culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. A igreja agora só tinha terça, sexta e domingo. Terça-feira de oração foi o primeiro lugar onde foi atacado, aonde as pessoas começaram a rarear, e era comum a igreja toda orar de joelhos dobrados. O significado de orar de joelhos é muito grande. Orar de joelhos significa se render, estar aos pés de Cristo, se humilhar, se colocar ao pó, com a boca no pó, como diz a Bíblia, e reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Os cultos começaram, algumas pessoas começaram a parar de orar de joelhos, começaram a orar de pé, e outras pararam de orar de pé e começaram a orar sentadas. E nós vimos que o quadro foi mudando aos poucos. Consequentemente, começou a haver um esfriamento, um amornar. Sabe, quando uma água está fervendo no fogo, ela precisa atingir 100 graus no mínimo para ferver. Quando você desliga o fogo, ela fica quente, mas a tendência dela é regredindo, e até que ela fica no estado de morna, é um meio termo. Há uma palavra em Apocalipse que está escrito: é por tu não ser nem frio nem quente, mas por tu ser o morno, disse Jesus, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, da minha presença. Isso significa Deus não suporta pessoas mornas, quanto mais frias. Quando ele disse, quem dera que tu fosse frio ou quente, porque as coisas precisam estar bem claras com Deus. Ou você é ou você não é. Ou você tem ou você não tem. Não tem meio termo com Deus. Não tem meio crente, meio espiritual, meio fervoroso, meio empolgado. Ou você é ou você não é. Com Deus é tudo ou nada. E isso nós precisamos aprender. E a Bíblia é clara sobre isso. Por tu não seres nem frio ou nem quente, mas por tu seres um morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Quando é que nós vomitamos um alimento que está no nosso estômago? Quando ele não nos faz bem, o corpo não aceita, e a reação do corpo é colocar para fora o que ele não está aceitando. Como quem diz, eu não quero isso aqui dentro, eu não estou me sentindo bem. E a pessoa que está passando por esse momento, ela começa a passar mal, sim. Enquanto ela não coloca tudo para fora, ela não consegue se recuperar. Pois a Bíblia é clara dizendo que Deus não suporta pessoas mortas. Ora, o diabo sabe, e sabe muito mais do que nós. E ele sabe que na Bíblia está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, como eu serei abençoado se eu não agrado a Deus? Como eu poderei ser curado se eu não agrado a Deus? Como eu poderei ser perdoado se eu não agradar a Deus? Eu preciso agradar a Deus. E quando você olha as entidades de outras religiões, principalmente de origem afro,
As pessoas fazem oferendas das encruzilhadas para agradar os orixás, para agradar aqueles espíritos demoníacos, levando maçã, levando champanhe, levando vela, sacrificando galinha, cabrito, porque eles querem agradar e eles querem dar alguma coisa para que aquelas entidades aceitem aquele ofertante. Ora, a Bíblia é clara e Deus não nos pede que eu e você venhamos matar uma galinha para Ele, matar um cabrito para Ele, que nós venhamos acender uma vela para Ele, ou que nós venhamos dar uma fruta para Ele, mas a Bíblia está dizendo, sem fé é impossível. Não há possibilidade nenhuma de Deus se voltar para mim e para você sem a fé. Então a fé é o elemento necessário. Nós achamos que o maior problema nosso são os nossos pecados e as nossas falhas. E eu quero dizer uma coisa para você, por mais crente que você possa ser, por mais que você frequente a igreja, por mais anos de fé que você tenha, você mesmo assim comete pecados. Eu cometo, você comete, pois a Bíblia diz que é impossível que a gente não venha a cometer pecados. Isso faz parte da natureza humana, não deve de ser normal, não deve de ser uma prática normal, mas acontece. E se fosse por causa dos nossos pecados, então eu e você estaríamos 100% totalmente perdidos e já estaríamos com o pé dentro do inferno. Porque se Deus olhar para os meus pecados, olhar para os teus pecados e não se agradar e virar o rosto para mim e para você, como eu e você vamos receber o perdão de Deus? Então, na verdade, é verdade que o Espírito Santo se entristece com o pecado. E Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E o que seria de mim e de você, que somos pecadores, sem que Deus olhasse para nós? Só que para Deus olhar para mim e Deus olhar para você, independente de você estar ou não cometendo um pecadinho, um pecado ou um pecadão, seja lá o que for, ou que você esteja mergulhado num mar de pecados, se você não tiver fé, você pode gritar de onde você quiser, que você não será aceito. Sem fé é impossível. A Bíblia está dizendo, não há possibilidade de eu e você alcançarmos alguma coisa vinda da parte de Deus se não tivermos fé. Você pode ter resbalado, você pode ter pecado, você pode ter cometido o pior pecado do mundo, exceto o pecado contra o Espírito Santo. E você tiver e se chegar a Deus com fé, você pode e certamente alcançará a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Agora, a ausência da fé, ela elimina qualquer possibilidade de eu e você alcançarmos a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia também diz, se alguém tem falta de fé, peça para Deus que Deus a dá. Ora, o diabo então sabe que a minha vitória, a tua vitória, o meu perdão, o teu perdão, a minha cura, a tua cura, o meu sucesso, o teu sucesso, a minha prosperidade, a tua prosperidade, a minha paz no lar, a tua paz no lar, depende de Deus, mas depende de eu ter fé. Então o diabo sabe que a única coisa que ele precisa fazer para que eu e você não alcançamos a graça, a cura, o milagre, a verdade de Deus na nossa vida, é nos roubando, me roubando a minha fé e roubando a tua fé, tirando a minha fé e tirando a tua fé. E aí, como é que o diabo pode tirar a minha fé e a tua fé? Ainda que eu diga, não, ele não vai tirar, mas ele pode tirar. Tem uma maneira aí que ele pode tirar. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, se eu não estou enganado, está escrito que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vejam bem, a Bíblia não diz que a fé nasceu comigo, está comigo. A Bíblia está dizendo que a fé vem. Então, se ela vem, ela está fora, não está dentro de mim. E ela vem para onde? Vem para dentro de mim. Ela vem para dentro de você para fazer parte da minha vida e da tua vida, para que eu e você possamos nos aproximar a Deus com fé. E aí então Deus se agrada de mim e de você, independente do grau de pecado que você esteja cometendo.
Você vai alcançar a misericórdia, o perdão, a graça de Deus através da fé. Ora, então o diabo, ele sabe que a única coisa que ele precisa fazer é roubar, é tirar de mim, acabar com a minha fé e acabar com a tua fé. E qual é o processo que ele usa? Qual é a estratégia? Qual é o plano que ele usa para tirar a minha fé e tirar a tua fé? É me tirar do lugar aonde a palavra de Deus é ouvida. Vejam que a Bíblia é clara, a fé vem e vem pelo ouvir. Então eu só consigo trazer a fé para dentro de mim quando eu estou com o coração, com os meus ouvidos do coração abertos para ouvir a palavra de Deus. Ora, para mim deixar de ouvir a palavra de Deus, eu preciso deixar de ir à igreja. E vejam bem, a igreja lá atrás, de 50 anos atrás, 40 anos atrás, tinha culto todas as noites, e todas as noites eu comia junto com a minha mãe e com toda a igreja lotada. Nós comíamos a palavra de Deus todas as noites. Nós orávamos e falávamos com Deus todas as noites. Nós cantávamos louvor todas as noites. E nós vínhamos para a igreja feliz e voltávamos mais felizes ainda, contando as horas para que o dia seguinte chegasse e eu tivesse outro culto, porque cada culto era mais lindo, era mais glorioso, era mais maravilhoso do que o outro. Isso é o primeiro amor. O diabo começou a trabalhar e a igreja de Cristo, ela começou a deixar aos poucos de ter cultos diários. E a maioria das igrejas passaram a ter 3 cultos a semana. Não, é o suficiente. Imagina 3 cultos, maravilha. E o que se estabeleceu naquela época foi um culto de oração, um culto de libertação e um dia para culto da família. Geralmente se usava terça-feira, um dia parecido, no início da semana, para oração, para a igreja orar, buscar Deus. O culto de libertação seria uma quinta, uma sexta, para buscar força, cura, libertação, milagres. Domingo, para celebrar a Deus, família reunida. E isso durou por muito tempo. Mas o primeiro culto que o diabo atacou não foi o de domingo, nem o de sexta, mas o de oração. Porque o diabo sabe o que é o principal. E a igreja acha e tem na sua cabeça que o principal de tudo é o culto de domingo. E que o culto de oração é o culto que menos pessoas vai. Quando começou, as igrejas lotavam os cultos de oração. Eu, quando morava em Porto Alegre, o culto que mais lotava era o culto de segunda-feira. Lá era segunda-feira o culto de oração. E nós íamos correndo para a igreja ansiosos, porque era um culto glorioso, de presença, de glória, de batismo com o Espírito Santo, de profecias, de revelações, coisa tremenda, 100% agindo no poder de Deus. Hoje os pastores estão se queixando que suas igrejas não glorificam, que suas igrejas têm que estar pedindo glória a Deus, irmão. Amém, irmão. Dá aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Os pastores passam o tempo inteiro pedindo no altar, os ministros pedindo o tempo inteiro no altar, que alguém faça alguma coisa para Jesus, como se quem precisasse disso fosse Deus e não nós. E os lugares se inverteram. Nós achamos que Deus precisa, e na verdade, Deus, ele sobreviveu por muitos anos sem ter uma criatura humana. O homem só foi criado muito tempo depois. Deus sobreviveu muito tempo sem um homem. O homem é que não consegue sobreviver sem Deus. E nós vamos para a igreja achando que estamos fazendo alguma coisa para Deus e na verdade estamos fazendo para nós, porque somos nós que precisamos. Primeira coisa que aconteceu, culto de oração, todos se ajoelhavam. E o diabo começou a trabalhar no meio da igreja de uma forma tão sutil que ninguém percebeu. E algumas pessoas começaram a parar de orar de joelhos e começaram a orar de pé. E com o passar do tempo, algumas pararam de orar de pé. Eu tenho dor nas pernas, me dói o joelho, me dói o corpo. E começaram a orar sentadas. Algumas igrejas foram diminuindo. Foi que hoje as que têm ainda culto de oração
Dá para contar nos dedos das mãos o tão pouco número de pessoas que vai para a igreja orar, porque o restante não dá mais o valor, o devido valor, a devida importância que deveria dar a estar na presença de Deus, adorando e orando a Deus. Até que algumas igrejas pararam um culto de terça-feira, pararam com um culto de oração. Não tem mais oração. A oração que se tem são nos outros cultos. E algumas, pasmem, até com cultos de libertação pararam. E a maioria estão dando ênfase para o culto de domingo. Por quê? Junta o povo de todas as reuniões e lota a igreja no domingo. Mas quando eu comecei, segunda, a igreja estava lotada. Terça também, quarta também, quinta também, porque havia motivo. E cada vez que passa o tempo, o motivo se acaba. E hoje a igreja não sabe, a igreja do século XXI não sabe mais o que fazer para atrair as multidões. Então, trouxemos um monte de coisas que faz parte do show, das representações do mundo. Trouxemos para dentro da igreja para ver se conseguimos atrair a atenção das pessoas para Deus. E cada dia que passa, mais se esfria. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E como de fato se esfriou. E agora, algumas igrejas só têm culto principal domingo e alguns nem todos os domingos conseguem mais. Alguns só vão domingo e outros só vão um domingo sim, um domingo não. E pasme, já tem alguns que só vão no domingo da Santa Ceia. Vão lá, dão um envelope, dão o seu dízimo e diz: cumpri com a minha obrigação, e voltam no mês que vem. Sabe aqueles índios Yanomami? Eles estão morrendo de fome, porque a fome vai matando aos poucos. E o diabo, ele achou um esquema, e ele está usando esse esquema na igreja de Cristo, matando você aos poucos. Você acha que não, você está vivo. E você está vivo, mas você talvez esteja biologicamente, fisicamente, o seu corpo esteja bem. Talvez você não esteja nenhum osso aparecendo. Talvez você não esteja com a barriga cheia de vermes e lombrigas, passando fome e sede. Aqueles índios sim estão, os ossinhos aparecendo, as crianças morrendo, as mães com os seios caídos, sem ter uma gota de leite, porque eles não têm comida, eles estão morrendo, criança, mãe, estão morrendo de fome. Não há mais peixe no rio, eles mataram o rio com o uso do iodo para extrair pedras preciosas do chão. E esse iodo é lançado no rio e o iodo está matando todos os peixes. Eles não têm mais peixe para pescar. Tudo está raro no meio da mata. Os animais com as queimadas estão morrendo e eles não têm nem caça. Estão precisando de ajuda, estão sendo dizimados e exterminados. E eu olho para uma igreja talvez não passando fome de pão da padaria, não estejam passando sede porque tem água com abundância na torneira da sua casa, talvez sua geladeira esteja cheia, mas você está raquítico, você está magro, você está com fome, você está com sede de Deus. Tua alma está inquieta, teu espírito está inquieto, os crentes estão fracos na fé, os crentes cada dia perdem mais a vontade da igreja, os cultos para eles perderam a graça, quando na verdade eles é que perderam a graça de Deus da vida e eles acham que a igreja perdeu a graça. Eles perderam a graça de ir no culto, perderam a vontade de estar no culto. O culto não pode mais ter do que 1h30, porque se torna chato, se torna repugnante. A igreja para eles não tem mais função. Eles não param, andam de igreja em igreja, de congregação em congregação, procurando uma coisa que está faltando, um buraco no coração, mas é no coração deles. E isso é o que? Cada dia comem menos. Ora, a fome, eu não vou morrer de fome se eu não almoçar e não jantar um dia. Eu posso fazer um jejum de um dia inteiro. No outro dia eu não vou estar morto, eu vou estar vivo. Porque a fome não me mata num dia. Mas se eu passar uma semana, 2 semanas, 1 mês, eu vou morrer.
vou morrer de fome, vou secar, vou perder todo o líquido do corpo, vou ficar desnutrido, vou ficar sem forças, minha voz vai diminuir, vou ficar fraquinho, minha respiração vai ficar ofegante, até que eu vou morrer. E é isso que está acontecendo com você, talvez. Acontecendo com a igreja de Cristo. Uma igreja que só vai domingo, e quando chega uma visita em casa no domingo ele não vai. Ou eles dizem, eu já fui domingo passado, eu vou no outro que vem agora. E você hoje é o que você contribuiu para você. E a igreja, a direção da igreja, os pastores que dirigem essas igrejas, têm uma grande culpa, ou a maior culpa, porque foram fechando os cultos, terminando com os cultos. Você vê quando você faz uma campanha na igreja de 3, 4, 5, 6 noites, e a campanha é abençoada, o povo pega o ritmo e diz, quando vai acabar a campanha, por que pena que a campanha vai acabar? Porque, na verdade, lá no fundo, todo mundo quer estar todos os dias na igreja. A única pessoa que não quer é o diabo. E quando você não vai, você está fazendo a vontade do diabo. Não é a de Deus. A vontade de Deus é que você esteja todos os dias na casa do Senhor. Davi disse, eu prefiro estar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 dias lá de fora. Ora, cada dia que eu não vou na igreja, cada dia que eu não vou na célula, cada dia que eu não vou na reunião dos homens, das mulheres, dos jovens, cada dia que eu não vou no culto mover de Deus, cada dia que eu não vou no culto de oração, cada dia que eu não vou no culto de celebração, eu estou me entupindo de alguma coisa do mundo. Porque eu não tenho outra coisa para me alimentar. Ou me alimento de Deus ou me alimento do mundo. E aí passamos horas e horas entupidos de novela, entupido de jornal, entupido de futebol, entupido de séries do Netflix, entupido de filme, entupido disso, daquilo outro, entupido de WhatsApp, de Instagram, de tudo que é rede social. É disso, porque não tem outra coisa. Ou você se alimenta de Deus ou se alimenta das coisas que não são de Deus. Por isso que o diabo está trabalhando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. E é por isso que o diabo está te tirando da igreja, te tirando dos cultos, até que você vai ficar dentro de casa. E você não vai mais à igreja nenhuma. Vai de vez em quando. Você sabe que Deus está falando contigo. Você sabe que Deus está me usando para falar contigo essa noite, essa tarde. Eu estou aqui no meu lugar de oração. Esse aqui é o meu canto de oração, é o lugar onde eu trabalho, onde eu faço as minhas gravações. E eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. Não estou lendo em papel nenhum, não escrevi em papel nenhum. Comecei do zero aqui, abrindo minha boca e deixando o Espírito Santo me usar. Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga. Para onde você está indo? Para onde o diabo está te carregando? O diabo está levando milhões e milhões e milhões de pessoas que estão frequentando a igreja, mas não sabem que estão indo para o inferno, porque estão cedendo à vontade do inimigo. Venha para a igreja. Eu estarei falando com a minha filha que está pastoreando a igreja no meu lugar na sede agora, para nós reabrirmos o culto de oração, e eu me proponho a estar e dirigir o culto de oração. Quarta-feira tem um projeto que Deus me deu, instalamos na igreja. Algumas famílias, não são todas, estão vivendo esse projeto. Todas as quartas-feiras, nós reunimos nossa família, seja 1, ou 2, ou 3, ou um sozinho, e oramos a Deus. Esse projeto chama-se GO, significa GO, G, Grupo O, de oração, L, nos lares. É um gol no diabo. O diabo precisa sofrer esse gol da igreja. O gol que representa a minha oração, a tua oração, a minha família de joelho, você de joelhos, todas as quartas-feiras. Até que venhamos aprender a orar todos os dias de joelho, a buscar a Deus todos os dias. E que bom que venhamos a ter de volta em todas as igrejas, na face desta terra, culto todos os dias. Que a porta de Deus esteja aberta todos os dias. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu vou começar amanhã, não começa amanhã, começa hoje. Hoje, nessa segunda-feira, dia 30 de janeiro, você vai entrar fevereiro com um novo propósito.
não vou perder nenhuma reunião aonde a minha igreja vai estar reunida. Segunda-feira tem um grupo que está indo da nossa igreja para o monte orar. Terças-feiras eu tenho a escola de profetas que volta agora na primeira semana de março. Quarta-feira, grupo de oração nos lares. Quinta-feira, 8 horas da noite, culto do mover de Deus. Sexta-feira, culto do Areal. Quinta-feira, culto do Pestano. Em Blumenau, em vários lugares, várias cidades. Nos procure, nós orientamos você. Se na sua cidade não tiver um santuário da paz, procure uma igreja idônea, uma igreja séria, e vá frequentar o maior número de cursos que você puder. Procure uma célula perto da sua casa. Procure um grupo de comunhão. Vá para o grupo de mulheres orar. Vá para o grupo de homens participar. Vá para o grupo de jovens participar. Não perca nada. Você vai voltar a saber e entender o que é o primeiro amor. Viver uma vida de plenitude, de paz, de alegria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo que pela fé, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé remove montanhas. Você só vai remover as montanhas que estão te atrapalhando. Você só vai alcançar essa graça quando você começar a ir mais à casa do Pai, a não perder as reuniões que Deus te coloca como oportunidade, e então você vai ver a mudança que vai mudar. Não adianta você ficar em casa choramingando, espiçando beijo para baixo, se queixando disso, daquilo. Isso nunca resolveu, não resolve e nunca vai resolver. Levanta-te, diz o profeta Isaías, e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta-te. Tu tem que tomar uma atitude. A Bíblia não diz, eu vou aí te levantar. O filho pródigo, Deus não foi no chiqueiro lá levantar ele. Ele se levantou e ele voltou para o Pai. E você vai se levantar e vai voltar a viver uma vida diária na presença de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra com o maior número de amigos e de amigas que tu tiver, para que não só você seja abençoado, mas ele também. Participe do meu WhatsApp, que é o 53991 16 17 14. Um beijo no teu coração.